Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos ver o conceito de correio eletrônico, o que é, quais são suas características e o que é cobrado, pelas bancas aí nos concursos públicos, tá? Então vamos lá, o que seria correio eletrônico? Correio eletrônico é o método de enviar e receber mensagem, só que eletronicamente, beleza? A recepção de e-mail, ela pode demorar alguns instantes e alguns minutos, tá? E é uma coisa que você tem que ter noção também, que hoje, a partir da tecnologia, nós podemos ter multidispositivos e também nós podemos ter multiplataformas, tá? O que seria multidispositivos, professor João Kleber? Foque nessas duas palavras aqui que são muito importantes, tá? Você pode, por exemplo, acessar uma conta de e-mail através do celular, através do tablet, através do seu laptop, e você também pode utilizar diferentes tipos de sistemas operacionais. Por exemplo, quem utiliza Mac pode ter acesso, quem utiliza o sistema Linux pode ter acesso, quem utiliza os sistemas Android pode ter acesso, iOS, então, ele é um sistema multiplataforma, então foque nessas duas coisas aqui. Porque o conceito em si todo mundo já sabe, que é o que? É envio de e-mail, enviar e receber. Mas o que é interessante é o seguinte, ele é multidispositivo e ele é multiplataforma. Fique atento a essas duas palavrinhas aí, beleza? Então vamos entender agora as suas características, galera. É o seguinte, as características do e-mail, tem duas coisas que eu coloquei em vermelho aqui para destacar, para facilitar a vida de vocês, que é o seguinte, tá? Nós temos vários provedores de e-mail que são gratuitos, tá? Mas existem alguns provedores que cobram, tá? Mas a maioria elas são gratuitos, Se cobrasse em alguma prova que já caiu, todo provedor de e-mail ele cobra, falso. Existem sim provedores gratuitos. A gente pode elencar, por exemplo, o Gmail, o Yahoo e bastante outros, que podem ser utilizados, beleza? Agora, se você tem um e-mail, por exemplo, empresarial, vamos supor que eu tenho e-mail joão@lacconcursos, por exemplo. Aí esse e-mail já é empresarial, é fins lucrativos, é fim para comércio. Aí sim eu poderia, o quê? Cobrar. Beleza? Então, entendemos aí o primeiro conceito, agora vamos para o outro. Alta velocidade, O e-mail nada mais é que ele substitui o serviço de cartas, Antigamente, por exemplo, se você tivesse um parente que morasse no Japão, nos Estados Unidos, como que você faria para enviar uma foto, ou até mesmo para se comunicar com ele? Teria que mandar uma carta, demoraria dias, semanas ou até meses para chegar a carta lá, para depois ele reenviar, ou responder a tua carta, falando o que aconteceu. E isso hoje, nós vemos a era da informação, nós precisamos de tudo para ontem. Então o que acontece? O e-mail ele permite que você tenha uma alta velocidade, tá? O que eu quero que vocês foquem aqui? Não instantâneo, tá? Isso já caiu em concursos, principalmente da banca CESP, tá? Que eles cobram que o e-mail é algo instantâneo. Gente, o que é instantâneo? É em tempo real. Tá? Você acabou de enviar, a pessoa recebe na hora, tá? Eu sei que muitas vezes você envia um e-mail, rapidamente a pessoa consegue receber, E já te responde. Só que isso pode demorar alguns instantes e alguns minutos. Em tempo real não demora nada. Um exemplo de comunicador instantâneo, por exemplo, seria o WhatsApp. Você envia na hora e chega na hora, diferentemente do e-mail. Então fiquem atentos aí, que o e-mail ele não é instantâneo, tá? Quem é instantâneo são o quê? Os comunicadores instantâneos. O e-mail é um correio eletrônico, tá? Foca na palavra, ele pode demorar alguns instantes e até minutos, por favor, beleza? E também ele serve para a gente transferir arquivos, envio de fotos, imagens, etc. Beleza? Claro que tem que ver se o seu provedor, aceita uma quantidade X de armazenamento, tá? Beleza? Então, entendemos que ele pode ser gratuito, Que algumas bancas falam que os correios eletrônicos, os provedores, eles têm que cobrar. Falso, Eles possuem alta velocidade, só que ele não é o que? Em tempo real, ele não é instantâneo, tá? E também ele permite a transferência de arquivos, beleza? E aí vamos entender como que é feita a composição, de um correio eletrônico. Vamos pegar aqui primeiro um macete. A estrutura, de um e-mail, um endereço de um correio eletrônico é duas coisas, a caixa postal e o domínio,
Para quem não sabe, a gente viu na aula de navegação, na aula de internet, que é o seguinte, o domínio nada mais é que um endereço na internet, né? E o que acontece? Vamos pegar o meu e-mail, profjoãokleber@gmail.com. Então, até aqui eu fiz até uma separação para ficar fácil para vocês entenderem, é o nome da minha caixa postal, tá? Uma coisa importante, o meu nome é João Kleber, tá? Mas eu poderia muito bem colocar, por exemplo, Prof. Zé, Prof. Joaquim, porque a caixa postal não é obrigatoriamente necessário que seja o nome ou faça referência ao dono da caixa postal. Foi o exemplo que nem eu dei de domínios para vocês, né? O Banco do Brasil é uma empresa, mas o domínio dele é BB. Então, não necessariamente a caixa postal tem que ter o mesmo nome ou alguma referência ao dono da caixa postal. Então, fiquem atentos, beleza? E aqui, depois do arroba, o Gmail seria o quê? O meu provedor de serviço, o meu dono do meu serviço, que seria Gmail. Mas eu poderia, por exemplo, estar aqui, @lacconcursos. Quem que seria o domínio? LAC Concurso. E aqui .com significa o tipo de domínio. .com a gente sabe que ele é o quê? Comercial. Então, fiquem atentos. Quando a gente compõe, né, um endereço de e-mail eletrônico, né, ele é composto pela caixa postal e ele é composto pelo seu tipo de domínio. Lembrando, a sua caixa postal não necessariamente, né, precisa constar, né, ou ser constituído pelo nome ou a referência à pessoa ou à empresa em si. Pode ser muito bem um outro nome qualquer. Beleza? Então entendemos aí como é composto e agora a gente vai falar de uma coisa que cai muito em concurso público, tá? É o seguinte, correio eletrônico, ele é dividido em duas categorias, galera. Ele é dividido em web-mail e ele é dividido em cliente e-mail, tá? O que seria isso, professor João Kleber? É o seguinte, para que a gente consiga ter acesso ao webmail, necessariamente eu preciso de um dispositivo, até porque nós falamos que ele é multidispositivo, independente se for tablet, celular, computador, e nós precisamos ter acesso de algo chamado internet, tá? Sem a internet você não consegue fazer nada, beleza? Quando a gente se trata de webmail, beleza? Então ele é uma ferramenta online, tá? Então eu preciso da internet. Aí a gente pode citar vários exemplos, né? Gmail, Hotmail, Yahoo, né? Entre outros. E aí tem um outro tipo de correio eletrônico que a gente chama de cliente de e-mail, né? E aí esse cliente de e-mail, eu quero que vocês foquem numa palavrinha aí, programas. Professor, como assim programas? Existe um aplicativo dedicado para gerenciar esse seu correio eletrônico. Então aqui não existe um aplicativo, simplesmente você vai abrir o domínio, né, Gmail, Yahoo, e você vai colocar a conta que você tem, se a senha estiver correta com o seu login, você vai ter acesso ao seu correio eletrônico, né? E aí quem é responsável por fazer todo esse gerenciamento em si, né, seria o que? O próprio provedor de serviços. Aqui não. Aqui nós temos ferramentas, né, dedicadas para fazer esse tipo de gerenciamento, né? E aí existem várias ferramentas que eu vou citar mais na frente, mas os principais que a gente precisa estudar é o Mozilla Thunderbird e o Outlook, né? O Outlook na versão mais atual mudou de nome, agora virou só Windows Mail, né? Na versão Windows 10. Mas cobra-se muito o Outlook 2013 e 2016 também, então a gente tem que ficar atento, beleza? Então, quando eu tenho um cliente de e-mail, eu tenho um programa dedicado para gerenciar o correio eletrônico, beleza? E aí eu coloquei outra palavrinha-chave aqui, ó, intranet. Por que eu coloquei uma palavrinha-chave que é intranet? É o seguinte, galera, quando nós utilizamos esses tipos de aplicativos, né, ele vai ficar alocado na sua máquina física. De certa forma, é como se você pegasse o servidor, né, aonde está hospedado, no Gmail, enfim, e colocasse aqui dentro da sua máquina em si. Então, os seus e-mails, eles ficam alocados aonde? Dentro da sua máquina. Então, pode ocorrer, né, se você tiver com falta de internet, você consegue consultar os seus e-mails, o que você enviou, o que você recebeu. Você não consegue mandar algo, ou você não consegue receber algo que está sendo enviado agora. Por quê? Porque você precisa de internet, né? Agora aqui, ó, aqui você não consegue, né? E já caiu em prova de concurso perguntando isso. Webmail,
Se não tiver internet, eu consigo ter acesso a alguma ou qualquer tipo de informação? Jamais. Porque para eu conseguir navegar o provedor, eu preciso de internet. Aqui não. Quando nós tivemos o cliente de e-mail, um software dedicado, nós utilizamos, por exemplo, a intranet, né, que nós vimos que ser uma rede específica da empresa. E aí a gente pode ter um servidor dentro dessa intranet que vai armazenando o quê? Os e-mails. Então, por exemplo, você não vai conseguir enviar e nem receber agora, mas os e-mails que você enviou ontem, na semana passada, no mês passado, você vai ter acesso. Diferentemente do webmail que você não tem acesso a nada. Então, isso aí já caiu em prova, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Beleza? E aí, vamos responder uma pergunta, né? Que a banca foi o CESP, né? Para o cargo de analista 2015 na FUB. E eles cobram o seguinte: acerca de programas de navegação e de correio eletrônico, julgue o item que se segue. Webmails são programas de correio eletrônico destinados a acessar. Tem então tranquilamente correto, né? Via web, continua correto. Contas de e-mail que não... Opa, já quando coloca não acesso, já sabe que ele quer confundir vocês. Que não podem ser acessadas por outros clientes de e-mail ou não baseadas em web. Pera aí. Ele está falando, né, que o webmail a gente pode acessar via web. Só que outras contas de e-mail que não podem ser acessadas por outros clientes de e-mail não baseadas em web. Peraí. Ele está falando o seguinte, gente, que aqui ele está comparando os dois tipos. Ele está comparando o tipo de webmail, né, e o tipo de cliente de e-mail, que é utilizado com programas. E é o seguinte, você pode muito bem acessar por aquele programa, né? Aquele programa que a gente citou anteriormente, o Thunderbird, ou também você pode acessar pelo Microsoft Outlook. E também, se você quiser, por exemplo, estiver em outro local do mundo, por exemplo, não está acesso à sua máquina, você pode muito bem abrir no browser, digitar o URL, o domínio do seu navegador e ter acesso ao seu e-mail tranquilamente. Pode-se sim. Então, esse não aqui, ó, já elimina essa questão. Então, essa questão está o quê? Errada. Porque eu posso sim, além do webmail, acessar também por cliente-servidor meu e-mail tranquilamente. Até porque então o webmail precisa da internet para ficar atualizando e o cliente de e-mail também precisa da internet, né? Então, está errada essa questão aí. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá mais para uma próxima pergunta, né? Esse for para o órgão Telebrás, né? Para o cargo de analista, a banca examinadora foi o CESP novamente. E ele pergunta o seguinte: julgue o próximo item relativo à informática, né? Por meios de correio eletrônico, denominados webmail, os usuários podem acessar suas contas a partir de computadores com acesso à internet. Então vamos entender. Por meio de programas de correio eletrônico, aqui nós estamos falando que seria o quê? Um cliente de e-mail, né? Denominados webmails também, né? Os usuários podem acessar suas contas a partir de computadores com acesso à internet, tá? Então ele está perguntando o seguinte: eu posso acessar os meus e-mails, né, utilizando webmails com os programas de correio eletrônico? E aí ele fala o seguinte, né? Aqui, né, por exemplo, o webmail ele está fazendo referência a multidispositivos, tá? Como que eu sei que ele está fazendo referência a multidispositivos? Todo mundo no celular, né? Se for iOS, por exemplo, se for o iOS ou se for, por exemplo, o Android, vamos pegar o caso do Android, você tem que configurar uma conta do Gmail, uma conta do Google, correto? E se você configura essa conta do Google, normalmente já vem o aplicativo Gmail, né? E é esse aplicativo Gmail permite você conectar na sua conta de e-mail. Então a gente tem que entender que é o seguinte, aqui ele está perguntando se eu tiver acesso à internet, eu consigo ter acesso aos meus e-mails através do programa que eu instalei. Correto. Sim. Por quê? Porque se eu tiver acesso à internet, eu tenho acesso ao meu webmail. Então, foquem webmail e internet. Se eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso aos meus webmails, tá? E aí a diferença que existe lá do cliente, né? Do cliente e-mail, por exemplo, se você não tiver acesso à internet, você pode consultar seus e-mails, você só não pode enviar ou receber algo novo. Então, fiquem atentos a isso, beleza? E aí, a gente vai falar sobre os tipos, né, de programas dedicados a correio eletrônico. Outra coisa que a gente sempre vai falar, algumas bancas cobram programas, outras bancas cobram aplicativos, mas em informática os dois são a mesma coisa, né? São a parte lógica, né, que permite gerenciar
algo para uma determinada finalidade. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? O Windows Live e-mail, que é gratuito, ele vem no pacote Essentials, né? Nós temos o Mozilla Thunderbird, que seria um software livre. Vimos o que é um software livre, que a gente pode ter acesso ao código-fonte, a gente pode utilizar, poder compartilhar. Temos o Incred e-mail, que também seria livre. E nós temos o Microsoft Outlook, que é um software proprietário. Proprietário, todo mundo sabe que é o quê? A gente tem que pagar para poder utilizar. Nós temos o Zimbra Desktop, que é uma ferramenta da empresa Yahoo, né? E nós temos o Windows e-mail, que seria a nova versão do Outlook para o Windows 10. Dica, tá? Professor, por exemplo, no meu computador eu tenho o Outlook, né, que é um dos mais utilizados, e eu também tenho o Thunderbird, né, que é um dos mais utilizados. Eu posso colocar esses dois aplicativos no meu computador funcionando? Sim, você pode sim. Tá? Então, por exemplo, não é porque eu instalei o Thunderbird que eu não posso instalar o Outlook, ou o caso inverso. Não é porque eu instalei o Outlook que eu não posso instalar o Thunderbird. Só que eu preciso definir quem vai ser o padrão, quem vai ser o primeiro a ser inicializado, beleza? Então eu posso sim instalar, né? Já caiu até em questão de prova, eu posso instalar, né, de forma em paralelo, dentro do meu computador, dois tipos de aplicativos para gerenciar meu e-mail, beleza? Então, vamos agora verificar sobre a compatibilidade. Tem muita gente que acha esse termo muito técnico, então eu vou explicar da forma mais tranquila de se entender. É o tipo de sistema operacional que permite você instalar o aplicativo. Então, compatibilidade significa o quê? Ah, eu consigo instalar no Windows 7? Ah, eu consigo instalar no Windows 8? Então, compatibilidade é isso. Então, vamos pegar o Thunderbird. O Thunderbird, eu falei que os sistemas de correio eletrônico são multiplataforma, né? A gente pode utilizar o Thunderbird como um exemplo. Ele funciona tanto no Windows, ele funciona tanto no macOS. Para quem não sabe o que é o macOS, também chamado de Macintosh, né? É o sistema operacional da Apple, né? E também funciona em Linux, beleza? E lembrando que ele é livre. O Microsoft Outlook 2013, né, que está sendo muito cobrado em concurso público, ele é proprietário, você tem que pagar para utilizar, e ele funciona somente na ferramenta, né, ou na família Windows, desde o Windows 7 até o Windows 8.1, e aí esses dois aqui não caem em concurso para a área de vocês, né, porque isso aqui seria mais algo técnico, então cai o que? O Windows 7, 8, 8.1, beleza? E também nós vamos falar na aula de hoje sobre o Outlook 2016, que também é um software proprietário, e ele pega todos esses requisitos, então ele funciona tanto no Windows 8, Windows 7, Windows 8, 8.1 e funciona também para macOS, iOS, Android e para Windows 10. Então, a nova versão da família da Microsoft Office, que seria o Outlook 2016, ele tem a questão da compatibilidade não só com todos os sistemas disponíveis da família Windows, mas ele funciona também para macOS, para iOS, que seria o sistema para smartphones, né, da Apple, para Android, né, e o Windows 10, que seria a versão mais atual do sistema operacional. Então, fiquem atentos que poderia cair o seguinte, né, o Microsoft Outlook 2016 permite ser instalado no macOS? Verdadeiro. O Outlook 2016 permite ser instalado no Android? Verdadeiro. O Outlook 2016 permite ser instalado no iOS? Verdadeiro. Então, o que poderia cair sobre a questão de compatibilidade, né? Sobre o Outlook 2016 e sobre o Thunderbird. Esses dois, eles são multiplataforma. Então, os dois, eles são plataforma. Ah, o que é isso? Ele roda em vários sistemas operacionais diferentes, tá? O 2013 não, só roda na família Windows em si. Beleza? Então, fiquem atentos a isso aí. Beleza? E aí, vamos seguir o conceito da compatibilidade, no qual nós temos dois softwares, né, de correio eletrônico instalado. Nós temos o Outlook 2013, por exemplo, né? E nós temos, por exemplo, o Outlook 2016, né? E nós temos o Thunderbird também. Então, como que eu faço para definir, por exemplo, o Outlook como o meu software padrão? Toda vez que eu pensar em abrir e-mail, eu quero abrir primeiro, né, o Office, né? O que eu faço? Você tem que ir nessas opções, iniciar,
né? Programas padrão, todo mundo sabe como que vai no iniciar, né? O botãozinho WinKey, né? Aquela tecla do Windows, né? Você vai na opção Programas padrão e aí você vai selecionar o programa, vai aparecer essa tela aqui, ó. No caso, eu só tenho um tipo de gerenciador, mas se eu tivesse dois, eu selecionaria esse, né? Clicaria nele e aparecia a opção definir este programa como padrão. Uma vez que você definiu como padrão, toda vez que você fosse abrir qualquer coisa referente a correio eletrônico, esse seria o primeiro sistema a ser o quê? Startado. Então, fiquem atentos aí que a gente pode sim, né, ter mais de um serviço que gerencia o correio eletrônico, né? Independente da versão que esteja instalada, né? E podemos, a única coisa que você tem que colocar também em questão de concurso é que tem que definir como um padrão, né? Porque senão vira bagunça. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 instalados, mas eu tenho que definir qual que é o primeiro a ser startado quando abrir qualquer tipo de serviço de correio eletrônico. Beleza, galera? Então, vamos entender então agora a estrutura, né? E aí a gente começa a estrutura falando do Microsoft Outlook 2013, tá? A título de curiosidade, já caiu em provas de concurso, se não me engano foi da Prefeitura de São Paulo, né? O Windows, ele até a família XP, ele tinha um software chamado Outlook Express, né? O que essa ferramenta era? Essa ferramenta ela era gratuita. Então, por exemplo, ela vinha inserida, né, no pacote do próprio Windows. Tá? A partir do Windows 7, nós temos somente a família do Office, que vem o Outlook 2007, nós temos o Outlook 2010 e os mais cobrados 2013 e 2016 agora, que é o mais atual. Então, por exemplo, a fim de curiosidade, né, o Outlook Express ele deixou de ser implementado no Windows a partir do Windows 7. Então, fiquem atentos com isso, beleza? Então, essa aqui é a tela do Outlook 2013, né? E aqui a gente vai verificar mais na frente que tem, assim como o Windows Explorer, que é o gerenciador de pastas e arquivos do Windows, o seu menu em si fica do lado esquerdo. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes do Outlook 2013, se comparado, né, ao 2010. Primeiro, o que mudou do Outlook 2013, né, que eu preciso saber que cai em concurso público para o Outlook 2010? Normalmente, toda vez que a gente tem um software que tem uma nova versão, é por duas maneiras. É que nem o Windows Update. Ou ele vem para consertar algum possível bug, né, alguma possível falha, ou ele vem para implementar um novo tipo de recurso, né? No caso do Microsoft Outlook 2013, ele vem para implementar novos recursos. Claro que sempre ele vai ter implementando algum erro ou possível melhoria, mas com certeza isso é marketing. Ninguém vai falar o seguinte: estou lançando uma nova versão porque deu problema na versão anterior, né? Então sempre eles vão colocar uma melhoria no sistema. E aí tem duas coisas que eu quero que vocês foquem, que caem em concurso. Primeiro é a apresentação, tá? Por que é a apresentação? O Outlook 2010, né, primeiro que todo mundo já percebe, eu vou até retornar a página para vocês, é a questão da visualização, que ela é uma cor mais clara, uma cor mais tranquila de ser trabalhada. O Outlook 2010 é um amarelão bem forte mesmo, então já te chamava muita atenção, né? E aí seria o estudo das cores, né? Tem uma cor muito forte e que pode fazer o usuário perder, né, a noção de algumas funcionalidades básicas. Então a primeira coisa que foi mudado para o Outlook 2013 foi a questão da aparência. Ele é mais limpo, né? Ele ajuda você a se concentrar mais porque as cores são claras, não são transparentes, né? E aí a segunda coisa que eu quero que vocês foquem, que pode cair e pode ser cobrado numa banca, é essa questão de visualização da mensagem. Antigamente, né, no Outlook 2010, você só permitiria ver quem mandou o e-mail para você, né, e o título do e-mail em si, a data, né? A partir de 2013 foi implementada essa funcionalidade que é sensacional, que é o que? Você consegue visualizar o corpo do e-mail. Então você consegue visualizar, por exemplo, a primeira linha do texto, a segunda linha do texto, a terceira linha do texto. A partir dessa informação, você pode ter uma prévia, né, do que pode se tratar aquele determinado e-mail. Então é um recurso super interessante, né? E aí, aonde que eu consigo visualizar isso? Você vai na opção exibição e aí você coloca aqui na opção visualizar, né, visualização da mensagem. E aqui no caso,
você pode deixar desativado, que não é legal, e aí você pode colocar até o número de linhas, 1, 2, 3 linhas. Então o que esse recurso faz? Você consegue ter mais ou menos a noção do que aquele e-mail se trata, diferentemente do Windows 10, que você não teria acesso ao conteúdo do e-mail em si. Então, esse é um recurso muito importante que foi colocado dentro do Outlook 2013. Beleza? Então, vamos atualizar um pouco e vamos agora para o Outlook 2016. O Outlook 2016, gente, ele seguiu o mesmo conceito, né? De ser algo mais claro, né? De ser algo mais fácil de se trabalhar, né? Particularmente, tem as mesmas funcionalidades, né? Só que tem uma questão que eu já falei anteriormente, que seria o quê? Multiplataforma, que a gente vai ver agora, né? E eu vou mostrar para as características para vocês anotarem aí. Multiplataforma, né? Porque até então 2013 não permitia isso. Então ele está rodando no Mac, no iOS e até no Android, né? E aí agora uma característica muito interessante que foi imposta e colocada dentro do Outlook 2013 foi a questão de e-mails secundários. O que acontece? Hoje, né, a gente viu na aula de segurança da informação que nós temos muita coisa chamada spam, né? Que são o quê? São e-mails, né? Que, por exemplo, uma empresa grande, vamos pegar uma empresa grande aí de eletrônicos, né? Elas vão enviar esse e-mail para todo mundo, para uma lista gigantesca. E aí você não quer ter acesso a esse tipo de informação. E aí o que essa ferramenta do Outlook 2013 faz? Ele vai verificar esse e-mail e aí ele vai ter uma noção se isso vai ser o quê? Se vai ser interessante para você ou se não é. Se ele não for interessante, ele cria uma pasta, né? E essa pasta é chamada de clutter ou e-mail secundário, e aí ela vai armazenar todos esses e-mails que ele julga não ser interessante para você. Então, de certa forma, o que seria? Seria um filtro, né? Que ele vai fazer, né? O Outlook 2016, para que você não tenha acesso a informações irrelevantes. Beleza? E aí, a terceira coisa que é muito interessante, né? Bom, nós tivemos aula de computação em nuvem, né? E nós vimos que nós precisamos de ter informação a todo e qualquer momento, independente do local que esteja, né? E o que acontece? O Outlook 2016, ele permite que você anexe arquivos diretamente na nuvem. Então, por exemplo, se você vai enviar um e-mail, esse e-mail que você enviou, esse anexo em si, ele fica gravado na nuvem. Se um dia você precisar novamente desse arquivo, você não precisa, por exemplo, estar utilizando seu computador, você não precisa estar utilizando seu celular, porque é só você procurar esse arquivo armazenado na nuvem. Beleza? Então, não fica, né? Por exemplo, esse arquivo não fica só no computador em si do usuário, que ele esteja enviando e-mail, recebendo e-mail. Então ele fica armazenado na nuvem. Então essa é uma tecnologia muito interessante. Beleza? Então vamos lá, características novas. Multiplataforma, que nós vimos que vai rodar em vários sistemas operacionais. Nós temos a opção de e-mails secundários, gravem aí. Filtro. Vai filtrar o que, professor? Vai filtrar o que? E-mails não desejados. Beleza? E anexo bem mais compactados, que seria o que? Armazenamento na nuvem. Se um dia você precisar, né, você vai encontrar lá na nuvem. Porque uma coisa também que é interessante salientar é o seguinte, porque, por exemplo, quando você envia um e-mail, né, dependendo do seu provedor de serviço, né, ele vai permitir uma quantidade de armazenamento. E aí, por exemplo, se você está enviando um arquivo muito grande, né? O que acontece? Uma vez que você enviou esse e-mail e ele foi na nuvem, você vai precisar enviar de novo novamente esse arquivo, você não precisa anexar novamente, perder um determinado tempo. É simplesmente você linkar que esse arquivo está no OneDrive, né? Que seria a nuvem da Microsoft, e você vai enviar tranquilamente. Então esse também é um fator que eu havia me esquecido de falar, que é bastante interessante. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a estrutura do Mozilla Thunderbird. Praticamente, se vocês analisarem, né, gente,